Back of the net, the American. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre Rivelino que cai. E aí, como foi, professor? Ofegante desse jeito, acha que foi bem? Ridículo o seu tempo, pode sair daqui. Com isso não vai ganhar nada. Professor, senti uma dor aqui no pulso. E eu com isso? Continua, não quero saber, tá doendo. O meu time você não joga, continua. Sobrecarga de treinos, lesões crônicas, uma rotina além dos limites do homem. Quando o esporte deixa de ser saudável e se torna uma agressão ao próprio corpo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar início ao nosso terceiro programa do nosso canal de Esporte e Educação. Hoje nós vamos abordar um tema muito significativo do processo do esporte na infância, que é um tema que está interligado ao programa anterior. No programa anterior nós falamos basicamente no processo das condutas dos adultos e o quanto essas condutas poderiam prejudicar o desenvolvimento infantil. E hoje a ideia é fazer uma revisão no processo histórico e sociológico das principais ideias que influenciaram e que influenciam até hoje o comportamento dos seres humanos, das pessoas que estão envolvidas no esporte. Nós vamos usar como referência o fio condutor das ideias de Michel Foucault, que fala de subestruturas arqueológicas de ideias. Então essas ideias que fazem parte do meio social, elas penetram no imaginário do ser humano, no período histórico que ele vive, e influenciam na sua conduta, né? Então o ponto fundamental nesse processo é tentar entender as características do esporte moderno, que são influenciadas nas ideias anteriores à era moderna, através das ideias iluministas, de liberdade, igualdade, fraternidade. Entretanto, igualdade de valor é uma coisa que ficou pendente nesse processo, né? O valor passou a ser valorizado a partir da meritocracia, a partir de um processo de conquista e hierarquia social, deixando de lado as análises das condições sociais para poder atingir essa meritocracia. Ao mesmo tempo, existe uma influência muito forte de dois pensadores importantes do final do século XIX, né? O Herbert Spencer, né, que utiliza como referencial as ideias de Charles Darwin para fazer o que a gente chama de darwinismo social, ou seja, a sociedade ela deve ser desenvolvida a partir dos mais aptos, dos mais fortes. E ao mesmo tempo as ideias de Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, que falava de seleção natural, de aprimoramento da raça, de melhoria das espécies, que são ideias muito significativas para desenvolver uma hierarquização social através do mérito, né, e uma forma também de desenvolver a exclusão social de uma gama significativa da sociedade. Bom, a partir desse processo, então, nós chegamos na era moderna, onde o principal acontecimento para o desencadeamento da era moderna, na verdade, é a Revolução Industrial, onde na Revolução Industrial se desenvolve uma série de fatores e características e paradigmas que vão nortear todo o entorno do meio social que nós vivemos, né? Então a Revolução Industrial, ela basicamente trabalha com a racionalização dos movimentos e os tempos de execução das tarefas, atividades repetitivas e fracionadas, configurando a figura do especialista, o trabalho sendo decomposto em várias parcelas e atitudes maquinais e automáticas. Então essas características elas são transferidas do meio industrial para a sociedade. E para que isso possa ser configurado através também do regime capitalista, que utiliza-se também desse processo para poder desenvolver um maior número de rendimento e poder ter um maior lucro nesse processo, as atividades que estão em torno desse desenvolvimento do capitalismo e da revolução da indústria vão desencadear outras atividades. A escola, ela é uma racionalização da sociedade, então a escola passa a ter essas características também. E a partir desse processo é que começa a se desenvolver o esporte moderno. Então, da onde origina o esporte moderno? Ele origina da escola, né? As escolas públicas inglesas, elas se apoderam dos jogos populares do Renascimento, da era medieval, dos jogos do entorno
das escolas públicas inglesas, e esses jogos são institucionalizados, eles passam a ter regras, eles passam a ter os parâmetros do desenvolvimento da era moderna, né, da Revolução Industrial, passam além de ter regras, serem trabalhadas a partir da competição, do rendimento, da disciplina, do ritmo, né? O principal educador da escola que instituiu isso foi o educador chamado Thomas Arnold, da escola pública do Rugby College da Inglaterra, né? E foi ele que foi um dos responsáveis de fazer essa institucionalização do jogo. Isso foi uma coisa que teve um resultado tão positivo, porque ele estava reforçando os princípios que estavam no meio social, que esse jogo da escola europeia e inglesa, ele se difunde pela Europa inteira, mas principalmente na Inglaterra, onde se criam as associações esportivas, né? Ele é difundido pelas associações esportivas de futebol, de rugby. Bom, a partir desse processo, o esporte passa a ser um dos grandes representantes dessa nova ordem social, né? O esporte é um dos aspectos de maior propagação e divulgação dos princípios da modernidade, né? Porque ele desenvolveu a produtividade econômica, o adestramento físico, a higienização coletiva e a disciplina através do comportamento, né? Então o esporte ele tem uma dimensão muito significativa nessa nova ordem social. Agora um aspecto importante que eu coloquei anteriormente, né? Então a partir do esporte escolar na Inglaterra, ele passa a influenciar no meio social através das associações esportivas e ele chega à França, né? E na França ele encontra uma referência que é o educador Pierre de Coubertin, ou Barão de Coubertin, que era um educador francês que utiliza um referencial de esporte para poder trabalhar uma série de aspectos do desenvolvimento pedagógico, né? Ele utiliza como referência também para fazer a recriação dos Jogos Olímpicos, né, da Antiguidade, que eram os Jogos Gregos, passando a propagar então agora os Jogos Olímpicos da Era Moderna, utilizando como referencial dois referenciais da Era Grega, né? O referencial do chamado arete, que era o valor de mérito dos esportistas gregos da Antiguidade, que o atleta participava de competições nas Olimpíadas gregas antigas, mas ele só era reconhecido como um valor de integralidade, de poder, de força, a partir do momento que ele conquistasse o arete, ou seja, as vitórias, né? Então essa ideia de vitória como mérito pessoal, como único mérito de avaliação pessoal, a Barão de Coubertin resgata lá da Era Grega. Ao mesmo tempo, o Barão de Coubertin ele utiliza o referencial de uma trégua olímpica, uma suposta trégua olímpica que existia nos Jogos da Antiguidade, né? Se a gente for estudar com calma esse processo dessa trégua olímpica, a gente vai ver que o povo grego não era um povo que fazia essa trégua como uma forma de paz, de harmonia entre eles. Era uma forma, na realidade, de, por um período determinado, parar as guerras para que eles pudessem testar suas habilidades militares entre as outras cidades-estados num determinado lugar. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente pode, num outro programa, poder clarificar melhor. Mas a ideia de paz que o Barão de Coubertin traz, ela não era bem aquele aspecto que ele gostaria de trabalhar. Ao mesmo tempo, nesse processo, Jogos Olímpicos da Era Moderna, que procura difundir o esporte como uma forma de harmonia, como uma forma de paz das relações entre os países, ele é uma forma também de divulgar o esporte moderno pelo mundo inteiro, né? Agora, as ideias do desenvolvimento, como conversando anteriormente, da Revolução Industrial, né, estão nos jogos, né? Tanto é que o slogan é mais rápido, mais forte, mais alto, reforçando as ideias do darwinismo que nós falamos anteriormente, reforçando as ideias da meritocracia para a conquista de uma série de fatores, a valorização do resultado, né? O Barão de Coubertin ele também traz, naquele período, uma série de preconceitos em relação à participação de determinadas classes da sociedade. Pelo Barão de Coubertin, as mulheres nem os adolescentes não poderiam participar dos jogos, né? Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma fala dele que eu acho que talvez seja muito significativa para a gente poder clarificar esse processo do como eram as ideias do Barão de Coubertin a respeito do processo dos Jogos Olímpicos, né? Então nós temos uma frase aqui dele
que diz o seguinte, eu acho que talvez clarifique bem para a gente qual era o pensamento do Barão de Coubertin. Os Jogos Olímpicos são uma luta rude e agreste, que apenas convém aos seres rudes e agrestes. Rodeá-los de uma atmosfera debilitante de conformismo, seja sem paixão nem excessos, é desfigurá-los, tirando-lhes todos os significados. E não me venham falar de jogos acessíveis a mulheres e adolescentes, ou para dizer mais claramente, aos fracos. Para aqueles e para esses há uma segunda forma de desporto, a educação física, que serve para lhe dar saúde. Mas para os jogos, para os meus jogos, eu quero um grito de paixão, qualquer que ele seja. Então aí a gente já, eu acho que consegue exemplificar bem esse processo que nós estamos falando aqui dos Jogos Olímpicos como uma forma de difundir as ideias de meritocracia, as ideias de exclusão social e de valorização apenas do rendimento ou apenas daqueles que conseguiam o mérito de conquista através das vitórias. Um outro aspecto importante dos Jogos Olímpicos, que vão influenciar em todo o processo do século XX, é o processo político desses Jogos, né? Que nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse processo político. Apesar da Carta Olímpica, regida em 1894 em Paris, referenciar que os Jogos Olímpicos, né, da era moderna não estão vinculados com movimentos políticos, a análise de todo o processo de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos, vamos trazer dois momentos, né, em que os Jogos Olímpicos se constituem basicamente num processo político, né? Acho que nós vamos utilizar como referencial os Jogos de Berlim de 1936, onde as ideias do fascismo, da superioridade ariana, né, que vão influenciar depois a educação física militarista, né, no período da Segunda Guerra Mundial, influenciaram muito nesse processo, né? Então os Jogos Olímpicos, os organizadores permitiram naquele processo que uma manifestação política tão significativa pudesse tomar conta dos Jogos e difundir uma série de ideias, e isso se difundiu tão significativamente pelo mundo que a nossa educação física militarista que nós tivemos no nosso país, em todos os estados da federação, ela pudesse difundir essas ideias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre educação física militarista, para a gente vai conseguir clarificar melhor isso. Ao mesmo tempo, a partir de 1956, na Olimpíada de Helsinki, né, após a Segunda Guerra Mundial, existe uma utilização política dos Jogos de 1956 numa disputa entre o capitalismo norte-americano e o socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então os Jogos eles passam a ser utilizados como um referenciamento dessa disputa entre dois processos de desenvolvimento da hierarquização social, né? E essa disputa ela sai do campo político e ela entra basicamente no campo esportivo. E isso tem uma dimensão tão significativa que a gente vai acabar explorando o que a gente chama de chauvinismo da vitória, ou seja, a vitória a qualquer custo. Isso sai da área dos Jogos Olímpicos e entra em todos os processos esportivos que são desenvolvidos no âmbito mundial. Vencer a qualquer custo. Assim como os norte-americanos porque um dos referenciais dos Jogos Olímpicos era o amadorismo, né? Mas o processo ético desse processo dos Jogos Olímpicos ele vai por água abaixo nessa disputa. Por quê? Porque além do doping comprovado dos dois lados para qualificar e poder tirar proveito desse processo, né, existe uma série de desvios no processo de amadorismo, porque os russos tinham então a especialização esportiva estatal, eles eram contratados pelo Estado para poder participar dos Jogos Olímpicos. E ao mesmo tempo os norte-americanos tinham o que a gente chamava de amadorismo marrom, ou seja, os universitários norte-americanos, com toda aquela estrutura das universidades americanas, disputavam os Jogos. Então esse foi um período muito significativo do desenvolvimento do esporte moderno, porque ele é um período muito negro desse processo, porque é ele que acaba difundindo a vitória a qualquer custo e ao mesmo tempo os desvios de conduta dentro do esporte como referencial de modalidades esportivas. Bom, agora após a configuração de todo esse meio social esportivo, a partir dos paradigmas dos princípios do esporte moderno, também há um espaço também privilegiado de divulgação dessas ideias, né, de utilização de hierarquias, de exclusão, né, de meritocracia, né, nesse processo que é a escola.
dentro da escola essas ideias continuam sendo difundidas mais ou menos em 3 formatos específicos muito semelhantes. De 1895 a 1930, segundo Girardelli Jr., a educação física escolar ela teve como referencial as ideias da educação física higienistas, que eram ideias de preocupação com hábitos de higiene e saúde, com o desenvolvimento físico e moral, os mais fracos e doentes eram excluídos da aula, as aulas eram dadas por médicos, o objetivo era doutrinar o comportamento das pessoas a partir de um processo de mecanização dos movimentos, a ginástica calistênica, né, e a busca de uma aparência física e a busca daqueles mais fortes, promovendo o que a gente chama de eugenia, ou seja, a melhoria da raça, que eram aquelas ideias iniciais que nós falamos de Francis Galton. Depois de 1930 a 1945, a partir daquele referencial que nós falamos anteriormente, dos Jogos Olímpicos de Berlim, né, onde a Alemanha de Hitler está muito em evidência no cenário mundial, a educação física no Brasil, nesse período, acaba utilizando o que a gente chama de educação física militarista, que era perpetuar os princípios autoritários do fascismo, ou seja, da existência de uma raça superior, do aperfeiçoamento da raça, eliminar os incapacitados fisicamente, buscando o adestramento e a obediência cega às ordens, buscando o quê? O cidadão soldado. Mas passada a Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui um advento muito significativo aqui no nosso país, que é a Revolução Militar de 1964, onde o regime militar utiliza como referencial, dentro do espaço pedagógico da escola, o que a gente chama de educação física competitivista, né? Que é o sinônimo do desporto de alto nível dentro da escola, né? Que era uma forma de buscar os talentos esportivos para difundir o próprio regime da época, né? Buscar a seleção de esportistas dentro da escola, né? Objetivando o quê? Atingir padrões de performance coletiva, né? E ao mesmo tempo aquela alienação muito significativa pela massificação esportiva geral, né? Então acredito que dentro dessa retrospectiva que a gente vê aqui, a gente vê mais 5 características muito significativas desse processo que a gente não pode deixar de referenciar como pontos fundamentais. Um processo hierárquico, um processo excludente, um processo irracional, valorizando apenas o rendimento e os resultados. Então, a partir de todo esse histórico do desenvolvimento sociológico do processo do esporte moderno, nós conseguimos então fazer um resumo dessas ideias, que são as ideias que influenciaram e influenciam até hoje a conduta dos adultos, não só no esporte infantil, como no esporte em geral, né? Então, a expressão hegemônica da cultura do movimento no mundo moderno, no esporte moderno, né? Uma forte orientação no rendimento e na competição, a busca de um rendimento máximo e não o rendimento possível, um enorme investimento em desenvolvimento técnico, né? As ações elas são medidas e julgadas pelo resultado final, ou seja, o código binário, vitória, sucesso, derrota, fracasso, né? Então tudo é julgado a partir do resultado. Então a partir desses referenciais é que a gente pode concluir que as características fundamentais desenvolvidas no esporte moderno façam que os pais, os adultos que fazem parte desse contexto do ambiente infantil, utilizem referenciais de exigência, de rendimento, de busca de performance e avaliação de resultado final como referenciais de conduta. Então talvez aí a gente tenha uma série de referenciais que nos clarifiquem o porquê que o adulto, num evento de crianças, acaba tendo uma conduta de exigência e de descontrole, porque a avaliação ela é feita muito mais em termos de um resultado, de um rendimento, do que propriamente de acordo com as características dessa criança, de acordo com o nível de desenvolvimento que ela se encontra. Ainda mais, como Stiger fala muito bem, que o esporte ele tem 2 viés fundamentais, que é o esporte homogêneo, que é o que a gente tem no meio social hoje, que é empregado em todas as áreas do desenvolvimento esportivo, todos os espaços esportivos, e o esporte heterogêneo, ou seja, aquele esporte que respeita o espaço constituído de cada local, as características de quem está desenvolvendo aquela atividade esportiva, né? E então a ideia seria que no próximo programa a gente possa fazer o contraponto desse esporte moderno, que é o esporte contemporâneo, né?
que é da onde surgem as ideias do esporte educação, as ideias do esporte para todos, a ideia do desenvolvimento da legislação esportiva a partir das ideias de participação, das ideias que todos devem ter os mesmos direitos dentro do esporte, e aí entra o esporte contemporâneo, que vai ser o tema do nosso próximo programa. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos, a disponibilidade para poder prestigiar o canal, e quem curtiu mais uma vez, fica o convite, né, de poder curtir esse vídeo de hoje, do nosso terceiro programa, e quem ainda não se inscreveu, fica o convite, né, para que a gente possa ter um número maior de pessoas inscritas no canal, porque quanto maior for o número de pessoas inscritas, mais a gente vai poder investir em poder qualificar ainda mais esse canal. Agradeço mais uma vez a atenção, um grande abraço e até o próximo programa.